Eu dedico essas breves memórias ao verme que me corrompeu a alma. Ponderei muito este momento, insinuei alguns escritos, garatujei minhas infindas inseguranças de modo que pudesse externalizar todas as minhas crises. O fundo de meu abismo. Pensava e não fazia. Até porque falar de nomes é perigoso, ainda mais nesses tempos de hoje. Perseguem o menor dos pios, sufocam-no antes que tenha chance de se tornar um grasnado estridente. Ainda que seja uma dura verdade, não me importo. Deixei de me importar. Engoli os receios de minha carne e passo a escrever estas memórias. Não estou morto. Muito menos sou um defunto autor. Sou um mero autor defunto. Mas não nos antecedamos muito. Tenho uma história para contar. Conto primeiro dele, do velho, do professor. Sim, Fernando Genuíno, tem que ser ele. Aquele ser de alma luzente e espírito indomável cavalgava graciosamente em todas as aulas, não com um cavalo, mas com o assunto, e se fazia galante em cima de seu corcel retórico. Uma graça. Suponho que deve estar se perguntando se for um professor meu. Sim, ele foi. Talvez esteja também imaginando quanto eu admirava o professor. Muito, ouvinte. Não tens ideia alguma de quanto achava um modelo. Seria ele quem eu mais tinha estima, quem eu mais me inseria no lugar. Eu queria ser ele, e o imitava a todo instante. Não apenas comigo que se acendia tal admiração. Todos o conheciam, todos o cumprimentavam ao cruzar o caminho. Tinham uma paixão pelo trabalho dele e pela maneira dele de lidar com o mundo. E o que seria esse mundo? Eis um problema desde já que eu de hoje discorda do eu do passado. Aquele mundo que outrora via eu, na plenitude da juventude, era onde injustiças, de mazelas deferidas por quase todos os pontos conhecidos da vida. A sensação na época, podridão incrustada em tudo, e a sociedade havia de fazer algo disso. E nós éramos a sociedade. Ah, que orgulho me enchia o peito. Que forma mais linda de glória se não lutar pelo futuro. O futuro. Achava-me um sujeito requintado para os meus anos, muito sábio e bem informado, muito bem informado. Nadando em glórias, não para os outros, eu me dizia isso, mas para mim próprio, para o bem da alma, dizia a mim também. E aproveitava muito bem esses frutos da glória nas festas sábado à noite. Glória, glória. Compreendo hoje que o que sentia antes, na verdade, chamava-se vanglória. E quem me apresentara a tal vanglória fora Genuíno, professor Genuíno. Oh, camarada mais ilustre que fostes tu, professor, meu amigo e carrasco, pois foi o teu convite comunitário que me sentenciou à morte precoce. Foi pelo teu jeito de falar e ser, do brilho em teu olhar para a fachada da universidade, grande e esbelta, autossuficiente para parecer que tocava os céus. Para tu, tenho certeza que tocava, professor. Ele sempre a admirava ao sair do campus. Parava diante da rua, virava-se e torcia a face de amores pelo concreto. Depois dedilhava a sebe, alto e verde, ao seguir seu caminho. Isso sempre sobre as salvas de colegas e estudantes. Então chegava ao muro. Bastava um cruzamento para chegar ao seu local predileto. Falava deste muro sempre que podia durante as aulas. O ápice da arte moderna, dizia. A junção de comunidades, de gostos, de tipos, uma crosta rija e áspera, transformada em beleza urbana. Não estava ali apenas para dividir, como fazia por quilômetros a fim. Era um instrumento de mensagem e, por consequência, de união. Como Genuíno era bom com as palavras. E ele gostava também de dedilhar o muro, seus desenhos, os símbolos e as imagens que formavam seu caráter. Refletia a sua imagem ali naquela superfície áspera. Ele estava ali. Genuíno tinha isso em mente sempre ao passar pelo muro. Falava-nos disso, nos colocava no muro também. Por mais que muitos confirmassem que estavam, apenas Genuíno estava lá. Voltando às andanças do professor, depois do muro, depois do almoço, Genuíno seguia para um prédio. Nada alto, pelo contrário. A cidade não tinha costume de fazer construções desnecessariamente descomunais como no norte.
Aqui ia-se para, no máximo, 10 andares, e eram em quase sua totalidade feitos de tijolos. Aquele era de 5 andares, assim como os demais na área também. Era o prédio do cruzamento, o edifício Guarda Nova. Curioso nome, sempre soube. Achava muito espalhafatoso, ainda mais tratando do que fazíamos lá. Seriam os inquilinos e os constantes visitantes a verdadeira guarda a que o nome se referia. Seriam eles que trariam a verdadeira e virtuosa justiça que o povo precisava. Guarda Nova nos chamávamos. Nenhum documento constava, apenas sabíamos, para segurança. Antes que me esqueça, o professor era membro honorífico, um dos fundadores, na verdade. Nos reuníamos ali, nas sombras, com o professor genuíno. Dissimulávamos a todos dizendo se tratar de pesquisa, estudo de reforço, cooperação comunitária, tudo que não houvesse sido usado como desculpa na semana passada. E mesmo que ninguém acreditasse, pensavam que estávamos a namorar, juventude usada como desculpa. Não que ingressar no meio político pudesse privar-nos de um cortejo, muito pelo contrário. Éramos os mais cobiçados por sermos os aventureiros, os destemidos contra o sistema. Havia um frescor ao nosso redor, uma aura que impressionava os demais. Foi este símbolo que impressionou a Eugênia Eusébio, moça bonita, meiga, contida em seu próprio mundo, que deveria ser charmoso e delicado como ela. Passei uma eternidade a admirá-la pelo campus, logo na primeira vez que a vi. E ela também me viu. Foi tudo junto. Passamos a sair, a namorar um ao outro, a sonhar um com o outro. Eu era o cavaleiro de armadura reluzente e ela a nobre dama bem vestida. E meus objetivos sociais eram uma catapulta para este sonho nosso. Ela nos admirava, por consequência, a mim também. Com o tempo, acima dos demais. Um anjo, Eugênia. E não era apenas os mais próximos que ficavam sabendo dos atos revolucionários. Todos ficavam. Ouvia-se as histórias de terceiros e, involuntariamente, atribuíam coisas parecidas a nós, guerrilheiros apenas por título. Título esse imposto pela narrativa alheia. Éramos visionários, cegos, em outras palavras. Mas não significa que não fizemos nossa parte de espalhar a palavra. Veja que a mera semelhança com uma certa pregação de um culto obscuro ou um tipo de seita não é longe da verdade. Pregamos muito. Esta foi a nossa maior contribuição para a revolução. Falamos com o gado mugiu, pegou em armas e se transformou em outra coisa. Esta, agora, dona de gado. Gozada a comparação, porém, muito real. Mas, enquanto pregávamos, também ficávamos escondidos como ratos nos esgotos, esperando para surgirmos fortes e em números, para enfim nos erguer para a superfície. Corríamos atrás das ideias de difusão do grande professor genuíno. Foi um homem incrível quando o assunto era vender. Falava mal dos pecados como avareza, achava em todo burguês um potencial déspota, mas era um vendedor, ele mesmo, vendendo seu produto, que era a ideia, e vendia muito bem. Conhecemos um tal Rogério Bosco, grande homem, grande em termos monetários. Mais de uma vez, querido ouvinte, já deve ter se deparado com alguma inconsistência minha ou de meu antigo grupo. Aí vai mais uma. Burguês revolucionário. Sim, nós tivemos o nosso, e ele era Rogério Bosco. Era o nosso mascote. Estava sempre nas frentes de negociações, aplicando o capital dele, trazendo oportunidades. Que era tudo. Abriu-se o mundo com ele, e fora o professor genuíno quem possibilitara isso. Com dinheiro, investimos. Não somos revolucionários bobos, não éramos, digo. Plantávamos as sementes que germinariam mais tarde em muitos frutos. O único, porém, eram os métodos. Drogas. Pela revolução, meu caro, pela revolução. Valerá a pena, disse meu professor. E eu era confrontado com o extremo oposto. Isso é pérfido, completamente o oposto do que vocês se propuseram a fazer, dizia minha Eugênia, com razão, a qual eu driblava às custas, desengonçado, mais dando desculpas do porquê era importante eu seguir os passos do professor do que a minha consciência. Esta que andava, falava, beijava-me quando saía pela porta da frente. Havia um homem que ficara encarregado da parte das drogas. Este era Armando Arnaldo. Frio, compenetrado, sujeito de poucas palavras. Sabia muito bem fazer listas. Se sabia. Um diabo quanto ao ato de sequenciar números e abater aquilo que era supérfluo ou danoso.
muito semelhante a como ele lidava com as pessoas também. Me afastei o máximo que pude, e eventualmente Armando transformou este apêndice da Guarda Nova em algo apenas seu. Assim, deu outro nome, o que não me vem à mente agora. Nem gostaria que viesse. Desde então, munidos de dinheiro, entraram as armas, o que fez Eugênia entrar em desespero. Pensávamos em morar juntos, porém eu ainda estudava. É o que a juventude esticada faz contigo, ouvinte. Te deixa preso aos 30 ainda em uma tempestade retórica composta de professores, alunos, sociedade, status quo, por aí vai. Enfim, até alcançar onde alcançou no primeiro dia do ano seguinte àquele. Pois bem, as armas e a insegurança de Eugênia. Ela tornava ao assunto com ares de súplica e ameaça, alternadamente. Ela tinha o mais puro medo estampado nela, pela minha vida e a dela, as quais estavam atreladas. Prometi que não as tocaria. Menti. Prometi que não atiraria. Menti. Prometi que não entraria em combate. Eis que houve um consenso entre mim e a verdade, entre Eugênia e o professor genuíno, por ora. Conhecemos muitos durante esta época. Grandes nomes que sairiam da boca do povo país afora. Abraão Arroio, Lobo Neves, o próprio Rogério Bosco se tornou um líder de estado mais tarde, Mato Simão, Amaury Prestes, muitos nomes os quais surgiram nesses tempos, ou ingressaram na Guarda Nova, ou em suas próprias empreitadas. A lista crescia, inchava para ser mais exato. Era uma soma gorda de pessoas que acumulavam importância, todos amigos, todos bem conhecidos entre si, e comigo também. Tornei íntimo de todos e de muitos outros, os quais não sabia o nome. Sortudos. Para você, ouvinte, querido ouvinte, pode ter percebido ou não que a maioria destes, os quais citei, estão mortos ou foram mortos. Temo dizer que todos foram. Cada um destes expirou com a ajuda de outro. E eu conheço este outro. Não direi o seu nome, pois ele é o mais próximo que tenho hoje de um amigo. Lembro-me como se fosse ontem. Seria o dia de minha morte se a sorte não tivesse cantado para mim naquele dia. Estava sentado em minha biblioteca particular, um dos grandes cômodos de minha mansão de hoje, quando me deparo com um alto varão de vestes longas e pretas, apontando para mim uma pistola reluzindo em prata. Por mais que fugisse da norma estabelecida pela natureza, eu abri os braços e sorri para o cana. A cada passo do estranho, senti um arrepio de plenitude eterna. Queria ser abraçado pelo ceifador e atravessaria o rio do pós-vida sem pestanejar. Mas o estranho indagou minhas ações com muita cautela, como costuma ter. Conversamos durante o que parecia ser horas, e ele baixou a arma. Seria muito fácil para você, respondeu ele, me fitando a alma, e propôs a mim de dar-lhe nomes, uma lista de conhecidos do partido, pessoas influentes, políticos, homens públicos, todos que eu tinha. Ele propôs à força, mas, no fim, achei divertido entregar meus antigos parceiros de revolução. Já estava morto desde então, e agora, deixando tudo escrito aqui em público, morrerei mais uma vez.